Bem, pessoal, então retornando ao assunto sobre colisões, nessa aula de hoje nós vamos classificar as colisões, tá certo? Então, aqui para o nosso primeiro caso, a gente vai tratar de uma colisão elástica. Qual a principal característica de uma colisão elástica? A energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da colisão, tá certo? Então, além da gente ter o princípio de conservação do momento durante a colisão, para o caso de uma colisão elástica, a gente tem uma outra característica. A energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da colisão. Então, aqui, para a gente entender melhor, a gente tem um exemplo de dois cavaleiros com molas, né? Antes da colisão, cada um tem sua velocidade, VA1, VB1, antes da colisão. Esses cavaleiros colidem, tá certo? Eles estão presos por mola. Essa energia cinética de A e de B é transformada em energia potencial elástica, certo? Depois da colisão, essa energia potencial elástica vira a ser cinética e os cavaleiros saem, A e B saem com velocidade A2 e B2. Nesse caso, né, vocês estão vendo aqui que o cavaleiro não tem, está num colchão de ar sem atrito, então as forças externas são desprezíveis, né? Peso igual a normal, é nula, força de atrito é nula, ou muito baixa, né? Quando as forças externas são desprezíveis, então você tem o princípio de conservação do momento válido, e no caso de colisão elástica, além da conservação do momento, você ganha uma nova relação entre as velocidades, uma nova equação, que é a equação que diz que a energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois das colisões, certo? Então, no caso da colisão elástica, além de conservar o momento, a gente conserva a energia cinética do sistema. Um outro tipo de colisão é a colisão inelástica, né? Neste caso, da colisão inelástica, o momento se conserva, né? Considerando o fato que as forças externas são desprezíveis, né? Mais uma vez, no experimento, a gente tem um colchão de ar, então a força de atrito é muito baixa, certo? Então, desprezível as forças externas. Então, nesse caso da colisão inelástica, a energia cinética total do sistema depois da colisão é menor do que antes da colisão. Então, parte da energia cinética do sistema vai ser dissipada na forma de um ruído, da pancada, certo? Alguns outros elementos dissipam energia durante a colisão e depois da colisão a energia cinética do sistema é menor. O momento se conserva, mas a energia cinética total do sistema não se conserva, ela decresce. Nesse caso que está ilustrado aqui, a gente está tratando de uma colisão inelástica ou um caso particular dela, que é a colisão perfeitamente inelástica. Por quê? Porque os dois corpos colidem, nesse exemplo aqui, nesse experimento, eles têm um velcro, batem e os dois saem juntos. Né? O fato desses dois saírem juntos ajuda no sistema, nessa condição de colisão. Por quê? Porque em vez de eu ter quatro variáveis, que é a velocidade inicial de A, velocidade inicial de B, velocidade final de A e velocidade final de B, não, eu tenho uma velocidade que é comum para A e B. Então eu tenho uma redução de uma variável no meu problema. Este é o caso particular de uma colisão inelástica. Né? Daqui a um pedaço a gente vai abreviar tudo e fazer um resumo da classificação das colisões. Mas então fica claro que a gente tem na colisão inelástica, conserva-se o momento, mas a energia total do sistema depois da colisão é menor do que antes, ou seja, a energia cinética não se conserva. Ela é perdida por alguns elementos durante a colisão, certo? Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente tem o caso onde os cavaleiros permanecem juntos, eu chamo a atenção, um caso particular da colisão inelástica, certo? Então, um resumo dos tipos de colisões, classificação das colisões, eu tenho a colisão elástica, cuja energia cinética é conservada, né? O momento é conservado e a energia cinética também é conservada. Tem o caso da colisão inelástica, que parte da energia cinética é perdida, ou seja, a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia depois da colisão. Então se perde energia e os corpos saem com velocidades diferentes. Esse é o caso da inelástica. Um caso particular da inelástica é a completamente inelástica. Há redução da energia cinética, porém os corpos saem juntos, né?
Então, a velocidade A2 e a velocidade B2 são iguais. Então, esses dois corpos se ajudam. Este aqui é um caso particular dessa. Tá certo? Então, o que eu posso resumir é o quê? Que em toda colisão na qual as forças externas sejam desprezíveis, isso aí, a gente fala em física que as forças externas são nulas. O falar que elas são nulas é dizer que elas são desprezíveis. Em que momento eu posso considerar isso, né? Que as forças externas são desprezíveis? Quando você compara a magnitude das forças internas com as forças externas. Normalmente na colisão as forças internas são muito grandes, né? No impacto de um carro com outro, ou de uma bola de sinuca, as forças internas são muito maiores do que as forças externas. Então, nessa situação física, você diz, não, então nesse caso eu posso desprezar as forças externas e assumir que o momento linear se conserva. Então, em toda colisão na qual as forças externas sejam desprezíveis, o momento linear se conserva e o momento linear total é sempre o mesmo antes e depois da colisão. Momento linear antes da colisão igual ao momento linear depois da colisão. Somente no caso da colisão elástica, a energia cinética se conserva. Então, é um caso especial para uma colisão elástica. Né? Ou seja, a energia cinética do sistema se conserva antes e depois da colisão. Porque normalmente, que é o caso inelástico ou completamente inelástico, essa energia cinética se reduz. Ela, depois da colisão, é menor do que antes da colisão. Perceba que estudar colisões nada mais é do que resolver sistemas de equações, né? Então, no caso da elástica, você escreve a equação do momento, que é uma relação entre as velocidades antes, escreve a equação do momento, que é uma relação entre as velocidades depois, e ainda tem adicionalmente uma equação de conservação da energia cinética. Né? Então, esse é um caso mais trivial da colisão inelástica, porque você normalmente tem equações sobrando para resolver o seu sistema, certo? Relações sobrando para resolver o seu sistema. No caso da inelástica, a gente tem você tem variáveis que são as velocidades antes e depois, variáveis que são as velocidades antes e depois da colisão, mas você não tem mais uma equação adicional que é a da conservação da energia. Né? Para o caso inelástico, você tem uma pequena simplificação quando a colisão é completamente inelástica, porque você reduz uma variável no seu problema. Né? Quando você diz que essas duas velocidades são iguais, né? Então, em vez de ter 4 variáveis do tipo velocidade, você só vai ter 3, tá certo? E você, nesse caso, não tem a sua equação de conservação da energia cinética que envolve as velocidades. Então, para você ter em mente que tratar colisões é simplesmente aplicar os princípios físicos, né, de conservação no momento, encontrar equações e resolver um sistema de equações dentro de cada particularidade. Quais são as particularidades? Qual é o tipo da colisão? Elástica. Então já sei que que eu sei que aqui eu vou ter uma equação adicional, que é a conservação da energia cinética. No caso inelástica, eu não vou ter a conservação da energia cinética, eu vou ter simplesmente a conservação do momento. E no caso de completamente inelástico, eu saber que depois da colisão eu só tenho uma velocidade. Então, dos dois corpos são tratados como um corpo só, cuja velocidade é v2. Certo? Então, é simples tratar colisões quando você olha para esse aspecto matemático e físico. Né? O físico é que vai dar as condições para as suas equações. E o matemático, pelo fato de você simplesmente resolver sistemas de equações, né? Pelo método da substituição direta, ou pelo método quando você multiplica uma equação pelo um fator e soma, entendeu? Então, existem vários métodos para você resolver o seu sistema de equação. Mas existe um único método físico para você montar suas equações, que é baseado na classificação das colisões. Então, eu vou ficar por aqui, certo? Na classificação das colisões, e na próxima aula eu vou fazer uma aplicação, exemplos dessas condições físicas, ou seja, dessa classificação das colisões. Vou tratar alguns problemas cuja colisão é elástica, cuja é inelástica e cuja é completamente inelástica. Até uma próxima aula.